meus amores! Como vocês estão? Então, o vídeo de hoje é sobre a extração do terceiro molar, ou a exodontia do terceiro molar, ou a exérese do terceiro molar. Ele é popularmente conhecido como siso, S-I-S-O, não escreve com C não, pelo amor de Deus. Eu quero esclarecer para vocês por que a gente deve extrair o siso. Quais são as consequências da não extração, de optar por não extrair. Mas eu quero deixar claro para vocês que eu vou falar de alguns casos. E tem outros casos que não necessitem, por mais que pareçam semelhante aos casos que eu vou retratar aqui no vídeo, da idade do paciente, quantos anos aquele elemento está estático na boca. E eu quero mostrar para vocês também a importância de vocês procurarem um profissional dentista capacitado para fazer a cirurgia. Todos têm medo de fazer cirurgia, isso é inevitável. Por causa da extração, da anestesia, todos sabem que qualquer que seja a extração vai ter uma dor, então é um incômodo qualquer tipo de cirurgia. Mas eu quero mostrar para vocês que se vocês procurarem um cirurgião dentista adequado, capacitado para fazer a extração, isso não vai ter um problema, porque você não vai ter nenhuma consequência que te debilite ou que traga algum malefício para você. Então, eu quero mostrar dois casos para vocês, relatar, na verdade, dois casos, dois acontecimentos, para vocês entenderem quando procura um dentista capacitado e quando não procura. Eu sei que a relação socioeconômica, principalmente a econômica, ela vai interferir diretamente na sua escolha, mas eu estou falando para que você procure o máximo um profissional capacitado dentro das suas limitações. Tudo bem? Bom, eu vou falar um caso agora de uma parente que não tinha condições econômicas para procurar um dentista habilitado para fazer a extração dos 4 terceiros molares. Ela procurou o SUS. Eu não quero desmerecer o SUS, ele proporciona um atendimento universal, capacitado, e agora está proibido de realizar terceiros molares, a não ser se o cirurgião dentista for bucomaxilo. Então hoje em dia não é mais permitido, mas na época era. Então como que aconteceu? A dentista era meio pirada, assim, aqui no estado do Espírito Santo. Ela era meio pirada e a paciente foi lá, consultou com ela, não fez radiografia nenhuma. Então a cirurgião dentista ela fez às cegas a cirurgia, ela não sabia como que estava o nervo, onde estava a raiz, qual era a condição daquele dente frente às anatomias da boca. Então ela fez às cegas, sem nenhum protocolo adequado para fazer a cirurgia. Bom, então a paciente fez a cirurgia dos 4 terceiros molares, de uma vez só. E isso a gente não recomenda por quê? Porque te debilita a comer, a se alimentar bem. E por mais que você faz tudo de uma vez, você pode ter um pós-operatório mais doloroso e mais demorado para cicatrizar. Também depende do tipo de caso. Eu não sei o nome da dentista, se eu soubesse eu falaria o nome dela, porque ela foi, para não dizer outra palavra, ridícula. Primeiro, ela amarrou a paciente na cadeira, ou seja, traumatizou a paciente, nunca mais ela buscou um cirurgião dentista para qualquer tipo de tratamento dentário. Xingou a paciente, tudo qualquer nome, porque a paciente não tinha uma abertura bucal adequada para extrair os dentes, porque cada pessoa tem uma abertura bucal de acordo com a sua anatomia facial. Então, às vezes é sim mais dificultoso extrair um terceiro molar quando a pessoa tem abertura bucal pequena, mas isso, como um profissional habilitado, você deve ter capacidade para entender essa variação e conseguir extrair dentro das limitações. Resultado: a paciente tem lesão permanente do nervo do lado esquerdo, ou seja, ela não sente, ela afetou um ponto do nervo que ela não sente, a paciente,
metade da língua, no calor, o frio ou até dor, até que a paciente ela tem mordiscados de um lado da língua frequente, machucados mesmo, porque às vezes comendo, alimentando, ela morde a língua, mas ela não sente a dor. Então isso foi uma consequência dessa paciente por utilizar um serviço inadequado e também por um azar de ser atendida por uma dentista. Deveria ser cassado o seu direito de exercer a profissão, porque isso é inadequado, é inadmissível. Mas esse foi um caso. Eu não quero que vocês aí do outro lado tenham meu Deus, vai acontecer isso comigo, eu não vou fazer mais cirurgia, meu Deus, meu Deus. Não, eu quero te mostrar que, lógico, que sempre uma cirurgia tem consequências se você não procurar um cirurgião adequado. E aqui eu vou falar qual cirurgião que você deve procurar. Bom, eu fiz a extração dos 4 molares, agora um exemplo de uma coisa boa, bem feita. Eu fiz uma extração de 4 molares, eu tava no primeiro ano da faculdade de odontologia, então eu me inscrevi na escola para os alunos extrair meus terceiros molares. Com um professor capacitado, orientando a aluna, e a aluna tinha experiência suficiente para realizar a extração do terceiro molar, que ela estava no último ano da faculdade, no último período. Então, eu fiz a panorâmica, que é um raio-x que é realizado para verem, né, a anatomia e os tecidos circunvizinhos. Eu extraí meus terceiros molares, 2 de cada vez. Uma semana desse lado, e depois, na segunda semana depois, eu extraí os 2 desse lado. Eu realizei a panorâmica, eles avaliaram, e deu tudo certo a cirurgia, não teve nenhum problema. O pós-cirúrgico foi tranquilo, seguindo as recomendações da dentista, da aluna. Então foi tudo tranquilo, não tive nenhum problema. Então, eu quero mostrar pra vocês isso, que se você procurar um cirurgião dentista capacitado, isso vai ser benéfico pra você. Por mais que a situação econômica não esteja bem, isso é uma cirurgia. Então, pra ser bem feita, vamos caprichar e procurar o melhor. Afinal, quando a gente não faz cirurgia no corpo, a gente não procura o melhor médico pra fazer, então vamos procurar o melhor dentista. Isso é necessário, não tem como você abrir mão disso. Bom, na maioria dos casos, o cirurgião bucomaxilo que é responsável pela extração dos terceiros molares, porque ele tem a capacidade de extrair o dente. Se der alguma intercorrência naquela cirurgia, ele é capacitado para intervir e realizar qualquer tarefa diante daquela cirurgia. Até uma parada cardíaca, ele pode ter mais conhecimentos a respeito. Então, ele é um profissional ultramente capacitado para fazer a extração dos terceiros molares. É um cirurgião dentista bucomaxilo. E eles são solicitados quando seu dente está incluso ou semi-incluso, e quando a raiz está muito próxima do nervo. Em casos em que o dente está já erupcionado na boca, não tem nenhuma relação entre a raiz e o nervo, o dente pode ser extraído por qualquer cirurgião dentista. Lá, sobre algumas indicações de extração dentária. Eu vou usar o meu celular para mostrar para vocês, e se não ficar legal, eu coloco a fotinha aqui do lado. Olha, esse é um caso de extração dentária. E por quê que esse é um caso de extração dentária? Bom, vou vir mais pra frente. Bom, vocês podem observar o quê? Que esse terceiro molar, vou abrir aqui, está intimamente em contato com a raiz do segundo molar. Esse dente vai estar tentando erupcionar, sair para a cavidade bucal. E ele vai estar com o anteparo, que é a raiz do segundo molar, impedindo a sua erupção. E o que acontece? Esse elemento, ele vai tentar, e vai tentar. O que vai acontecer? Vai trazer uma reabsorção na raiz do segundo molar. Essa reabsorção da raiz do segundo molar pode danificar o segundo molar e levar, algumas vezes, à perda do segundo molar, além do terceiro molar. Além do mais, a indicação desse terceiro molar
é também porque ele não está numa posição adequada. Ele não tem espaço para ficar na cavidade bucal. Vamos ver agora o superior, do mesmo caso. Bom, aqui a gente pode dizer que tem espaço para sua erupção. Não há nenhum problema. Porém, esse dente, se a gente deixar ele erupcionar, ele não vai ter nenhum antagonista, não vai ter nenhum dente que tenha um impacto com ele, então ele vai sempre erupcionando. Deixa eu explicar melhor. Tem um dente aqui em cima e um dente aqui embaixo. Se eu não tiver nenhum anteparo, ele sempre vai ficar descendo, sempre vai erupcionar, até encontrar um anteparo. E no caso, se ele encontrar um anteparo, ele pode encontrar um tecido conjuntivo. Quando a gente extrair, quando não existe mais esse terceiro molar, nem esse segundo molar, ele vai o quê? Encontrar um tecido. Então ele vai se impactar com o tecido, inflamando, lesionando aquele tecido, porque ele vai estar constante erupção. Então ele é indicado de extração. Um caso bastante comum é esse daqui, ó. Vocês podem observar que tem uma lesão, que a gente chama de uma lesão radiolúcida. Por quê? Essa parte onde tem um osso, isso é um osso, a gente chama uma parte mais clara da radiografia radiopaca. E a parte mais escura, a gente diz que é uma imagem radiolúcida. Mas essa imagem radiolúcida está anormal. Então, a gente pode dizer que isso pode ser um cisto. Um cisto derivado ou das raízes dos molares, que já estão erupcionados e têm tratamentos já realizados. Bom, a posição do elemento não está nada favorável para a erupção, porque a coroa dele está para baixo. A coroa dele é essa daqui. Então, ele nunca vai conseguir erupcionar adequadamente na cavidade bucal, além de não ter espaço na cavidade bucal. Então, ele é extremamente necessário a extração desse elemento. Ainda mais porque tem um cisto enorme aqui, pode estar sendo provocado pela presença desse terceiro molar. Ou não, pode estar também sendo motivado pela raiz dos segundos molares ou do primeiro molar. Então aí depende do diagnóstico correto que o cirurgião dentista vai utilizar. Mas nesse caso, a extração é necessária. Bom, esse daqui. O terceiro molar inferior, ele está impactado pela coroa do segundo molar. Então, segundo molar, terceiro molar. Ele não vai ter capacidade, ele está semi-incluso, vocês percebem que o osso está aqui, ó. Ele está com a coroa parcialmente já erupcionada, né? Então vocês percebem que ele não vai ter a capacidade de erupcionar totalmente. E nesse caso a gente pode ter dois fatores que indicam a extração. A reabsorção da coroa, do esmalte da coroa do segundo molar, causando uma lesão e levando a maiores chances de acometer uma cárie, pode lesionar permanentemente o segundo molar e perder tanto o terceiro molar quanto o segundo molar. Ou você pode ter uma inflamação em cima dessa coroa do terceiro molar, porque ele não vai estar totalmente erupcionado. E o que leva a isso? Leva um tecido gengival recobrindo parcialmente a coroa. E essa região você não vai ter uma habilidade de escovação de limpeza bastante efetiva, ou seja, vai prejudicar a higienização daquele dente, levando a maiores acúmulos de alimento, bactérias, levando assim a inflamação do tecido e até mesmo a cárie. Então, ele é indicado para extração. Alguns casos que necessita da extração dentária. E se vocês não entenderem muito bem, corre lá no meu blog, que tem todos esses casos que eu falei agora, lá no meu blog. Lá no meu post, no meu blog, eu também falei todas as recomendações pós-cirúrgicas. Tudo que você deve realizar após a cirurgia, para que não ocorra uma inflamação, ou que para que sua pós-extração seja mais branda, né, possível. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham entendido essa parte. Se vocês não entenderem, de novo, corre lá no meu blog e dá uma espiadinha, lê sobre o assunto, porque lá eu explico também, tintim por tintim, esse assunto.
E se você tiver alguma dúvida ainda, coloca aqui nos comentários que eu vou ter um prazer de tirar todas as suas dúvidas. Tudo bem? Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, do tema. Muito obrigada por terem assistido. Aguardem os próximos vídeos, toda segunda-feira às 10 horas da manhã. E para quem não sabe, eu vou começar uma série voltada para as mães e para os pais. Então, toda quinta-feira, também às 10 horas da manhã, eu vou publicar um vídeo para orientação para as mães e para os pais, para que o filhinho ou a filhinha tenha a melhor estrutura dental possível. Então, me sigam no Instagram, se inscreva aqui no canal, se quiser, compartilhe esse vídeo. Então, muito obrigada e até logo!